Rebeldia. Característica intrínseca a um descontentamento de um sistema, seja ele social, político, cultural, pessoal. A rebeldia ela é muito associada à juventude. A rebeldia pode ser expressa de várias formas, desde uma contestação pacífica ou até mesmo um ato mais disruptivo. E o Japão teve um dos movimentos de gangue femininas mais marcantes da história ligado à rebeldia. As Sukeban, colegiais perigosas, disruptivas e uma grande inspiração para qualquer rebeldia. Hoje vem comigo que é dia da gente explorar um pouquinho mais do mundo das Sukeban. Oi, gente, eu sou Ri, cineasta, publicitário e isso aí é rebelde. Não, esse início foi horrível. Só coloquei de papel pro projeto onde eu falo sobre cinema, quadrinho, música, cultura, tudo que eu tiver interessado, tiver consumido e esteja a fim de falar. E hoje é um desses casos onde eu quebro um pouquinho do que normalmente eu falo, mas simplesmente porque eu estou com um certo foco nisso e eu quero falar. Mas antes de adentrar nesse movimento, que foi o movimento das Sukeban, convido você a deixar seu like, se inscrever no canal, mandar para os seus amigos quem você acha que se interessaria por isso. E, caso possível, ajudar com o Pix do canal também sempre é muito bem-vindo. Esse projeto é completamente independente e eu sempre venho falar sobre coisas que eu acho que são interessantes e vale a gente analisar um pouco mais. E eu quis fazer esse vídeo sobre Sukebans porque eu estou um pouco viciado em obras que falam um pouco sobre este movimento. Em breve quero trazer vídeos sobre essas obras, então vai ser muito legal no futuro referenciar, caso você se interesse mais por isso, eu tenho um vídeo lá, sabe? Olha a cabeça do marketing do jovem. Então vem comigo que agora a gente vai falar sobre as Sukeban. Mas antes, o que é Sukeban? As Sukebans eram jovens mulheres japonesas que faziam parte de gangues femininas, conhecidas pelo seu comportamento rebelde e desafio às normas sociais. O termo Sukeban veio da combinação das palavras japonesas Suke, que é uma gíria para garota, e Ban, que é uma abreviação de Bancho, ou que significa líder ou até mesmo chefe. Basicamente, as gangues masculinas, os Bancho, já existiam desde a década de 60 e não aceitavam membros femininas. Então o Sukeban foi quase uma resposta, um momento onde elas se juntaram, fizeram a própria gangue e começaram a ter diversas atitudes que quebrariam os padrões já sociais da época. A sua moda já era bem particular desde o início, elas usavam uniformes escolares modificados. Na época eram comum mini-saias como uniformes escolares, femininos, super sexualizadas, enquanto as Sukeban faziam o contrário, elas colocavam saias longas, além de acessórios como lenços e emblemas que simbolizavam suas gangues. E mais interessante ainda é que muitas delas cortavam uma parte da roupa para deixar o abdômen à mostra. Elas queriam ser vistas como diferentes, ousadas e que fossem condizentes com essa atitude rebelde, então a moda era muito ligada a isso. Elas eram conhecidas por sua postura desafiadora, envolvimento em brigas e resistência à autoridade, sejam de professores, pais, da sociedade em geral, e buscavam muito pela sua voz. Porém, Sukeban não era bagunça não. Elas tinham uma hierarquia muito bem definida e normalmente a Sukeban era a líder, a mulher que liderava a equipe, enquanto as outras faziam parte dessa equipe. Elas eram Sukeban, mas tinha a Sukeban, entende? E os seus visuais eram reconhecidos a quilômetros de distância, então essas gangues se respeitavam muito normalmente, sabe? E além disso, elas andavam muito armadas, muito frequentemente com armas brancas, obviamente, facas, giletes, estiletes, espadas de bambu, correntes e ioiô? Não sei, já a gente fala sobre isso. Essa visão de mulher perigosa era uma grande afronta do que era o padrão feminino da época no Japão, sabe? Lá pela década de 60. Essas gangues apareceram principalmente na década de 60, apresentando como equivalente feminino das gangues Bancho. E elas se irritavam muito com os homens que se bancavam de engraçadinho, passavam por perto, elas faziam cara de mal, ameaçavam. E durante a década de 70, conforme as gangues Bancho começaram a desaparecer, as Sukeban começaram a aumentar. Mas afinal, o que fez as Sukeban surgirem? Qual é o contexto histórico disso? Eu acho muito engraçado nos meus vídeos, porque como eu gosto de contar movimentos da história do Japão, ou seja, o City Pop e outras coisas do tipo assim, eu sempre volto para a grande tecla que foi a década de 70 no Japão, 60, 70, 80, esse período caótico, Então, vamos lá. Como é possível imaginar, e eu já disse em outros vídeos, o Japão passou por um caos pós-guerra. O que eu já citei, a ocidentalização da cultura, muito consumo de coisa ocidental, que inspirou outros movimentos. Também teve a urbanização muito acelerada e também uma exigência em normas muito grandes, principalmente patriarcais daquela sociedade. E aconteceu um choque geracional muito grande, então os jovens realmente tiveram um auge de rebeldia naquela época, sabe? Alguns depositavam isso em coisas na arte, como o próprio City Pop, tem muito de rebeldia no início do City Pop,
enquanto outros iam lá para uma coisa mais violenta, mais agressiva, sukeban, principalmente as gangues. A rebeldia era uma forma de buscar a sua identidade, elas se encontrarem naquele mundo, rejeitarem regras. O fenômeno das sukebans ganhou força entre a década de 60 e 80, refletindo tensões sociais e culturais do Japão na época. Na década de 60, o movimento surgiu como uma resposta à rigidez do sistema educacional e às expectativas tradicionais sobre o papel das mulheres na sociedade. Já na década de 70, as sukebans se tornaram mais visíveis e foram muito retratadas de forma sensacionalista na mídia, alegando diversos casos de roubos e crimes muito maiores do que elas faziam, que eram roubos pequenos. Nos anos 80, o movimento já começou a declinar, mas a sua influência foi, enfim, muito eterna. Além disso, na década de 60 surgiu um subgênero dos filmes de ação, o Pink Violence. Filmes exploitation, né? Tipo assim, com muita violência, muito sangue, muita ação, muita nudez em alguns momentos, e tendo esse visto ao público adulto, né, em mente. Filmes como Lynch Law Classroom, Girl Boss Guerrilla, a série de filmes Delinquent Girl Boss, que também era muito boa. Esses filmes ajudaram o gênero a se tornar uma marca registrada de um estúdio. A Toei Studios. Eles fizeram muitos filmes de Pink Violence. E aquela coisa, né? A arte imita a vida imita a arte, ela se inspirava nos filmes e vice-versa, sabe? O legado das sukebans se tornou enorme. O que começou como uma gangue de ladras indisciplinadas se transformou, com a ajuda da bolha econômica e toda essa exposição, um dos principais componentes do retrato da mulher no Japão na década de 70. A autora do livro Pink Violence, Shock, Awe and the Exploitation of Sexual Liberation, Alice Kosman, diz mais ou menos isso. No nível mais amplo e universal, a ideia de mulheres se comportando mal sempre foi atraente para o público, especialmente porque é um desafio a maneira como as mulheres são universalmente ensinadas a agir. Ver esse tipo de resistência ao que é esperado é emocionante para muitos e até catártico para alguns. Claro que muitos filmes desses de Pink Violence eram dirigidos e produzidos por homem, então ainda a visão era muito fetichizada da mulher. Porém, é inegável que essa visão da mulher má vende muito. A gente teve diversos outros movimentos de filmes, uns que até eu quero falar por aqui, como, por exemplo, Girls with Guns, ou os filmes de ação estrelados por mulheres no início dos anos 2000 e continuam tendo. Mas óbvio que uma saturação na mídia, a partir do momento que o movimento que ele é rebelde e antissistema acaba se tornando uma parte desse sistema, porque ele englobou, né, o movimento, eles tornaram esse movimento uma coisa mais comercial, apelativa, fazendo filmes que homens fossem assistir. Enquanto a sukeban, na verdade, ameaçavam homens, não gostavam das posturas e surgiu contra o movimento masculino de gangues, basicamente no cinema elas eram feitas para o homem ver, entende? Mas óbvio que muitas obras envolvendo sukebans até hoje são muito boas também, obviamente. E aí eu chego no controverso Sukeban Deka. Sukeban Deka é uma série japonesa baseada em um mangá de mesmo nome que conta a história de uma garota que tenta provar que a sua mãe não cometeu um crime, ela tá lá na cadeia, mas para isso ela começa a trabalhar para a polícia. Ela era uma sukeban, uma rebelde, e ela começa a trabalhar para a polícia para ajudar a resolver crimes e liberar a mãe dela. E aí tu já tem um certo contraste, porque, enfim, eu adoro essa série, é muito legal ver ela, porque a arma dela é um ioiô de metal, tem cenas muito legais. O mangá de Sukeban Deka eu acho que é uma coisa bem histórica, ele também foi adaptado em um OVA de 2 episódios, muito legais, que tem dublagem brasileira, inclusive. A gente teve a série da Toei, que teve várias temporadas, que também são bem divertidas. E, inclusive, outras adaptações em formas de filme e live action, algumas de gosto bem duvidoso. E por mais que eu adore Sukeban Deka, e eu ainda quero trazer um vídeo só sobre essa franquia aqui, é inegável que ela tem um certo problema político. A partir do movimento onde tu pega uma personagem que era pra ser a rebelde, sabe? E ela é englobada pra polícia, tu tem uma perda aí de identidade que, enfim, acho que tem que ser conversado, o que não desmerece o poder da série, mas que eu acho interessante a gente conversar sobre, enfim, como o sistema engloba o antissistema e torna produto. Mas, além disso, Sukeban também foram retratadas em diversas outras mídias, como, por exemplo, na série Beelzebus, que uma das personagens coadjuvantes, a Aoi Kunieda, é uma sukeban. Em Kimagure Orange Road é muito dito que a personagem Badoka já era uma ex-sukeban, por ela ser briguenta e ninguém queria chegar muito perto dela e ela saber lutar. Tem o filme Terrifier Girl High School, que é um filme bem interessante também, do estilo Pink Violence, e esse é daqueles filmes que eu digo que foi influenciado, mas influenciou também o movimento, sabe? Aquele eterno ciclo.
Tem um filme que eu também não tenho certeza se enquadra, mas acho legal falar aqui, que é o Sailor Suit with a Machine Gun. Um dia eu quero trazer um vídeo só sobre ele, que é sobre uma garota que é filha de um dos chefes da Yakuza, e ela tem que aprender a lidar com aquele mundo feminino, e ela é meio revoltada, ela é meio rebelde, mas ainda não tem coisas tão características assim de Sukeban, mas eu acho que enquadra, assim. E obviamente as Sukebans foram referenciadas no filme Kill Bill do Tarantino, é só você ver o visual dessa personagem, inclusive ela usando corrente como arma também é uma referência a Sukeban. Henri do Futuro que tá fazendo a edição do vídeo, vindo aqui pra dizer um disclaimer, porque assim, tem algumas coisas que eu esqueci de falar nesse momento que eu acho que são extremamente importantes. A personagem Makoto, nossa eterna Sailor Júpiter de Sailor Moon, também foi pensada para ser uma Sukeban. Inclusive, logo do primeiro design, essa saia mais longa dela também. Até onde eu vi, originalmente ela lideraria uma gangue, teria, tipo, muito mais atitudes de Sukeban, mas isso foi um pouco mais reduzido, enfim, nas adaptações da personagem. Sem contar com a protagonista de Kill la Kill, que também é muito baseada em Sukeban, e o próprio autor já disse que ela tem muitas coisas de Sukeban Deca propositalmente. E muitos elementos comuns nas de gangues do Sukeban perpetuaram por diversos outros tipos de gangue, de motoqueiras, etc. Inclusive um dos meus filmes favoritos de todos os tempos, que ainda vou fazer um vídeo aqui, o Kamikaze Girls, tem um pouco disso, e liga como tinha os bordados nas jaquetas e tal, e a importância daquilo pra gangue. E até mesmo eu acho que essa rebeldia que veio muito das garotas com roupa de colegial e Sukeban, inspirou muito o Atarashi Gakko. E eu acho muito legal porque elas estão trazendo de volta muito da consciência social, a consciência de revolta, a anarquia, o caos, muito do que era presente nas Sukebans. Repito, sendo muito organizadas, elas representavam esse caos, elas representavam essa quebra de padrões. O Atarashi Gakko também traz muito disso, e eu acho isso muito incrível. Falando sobre liberdade sexual, falando sobre briga, falando sobre o que a mulher quer, enfim, o Atarashi Gakko eu acho que é um dos filhos dos Sukeban, das Sukebans hoje em dia. Se você quiser saber mais sobre o Atarashi Gakko, eu tenho um videozinho aqui no card, porque é uma banda que eu fiz um vídeo e eu adoro demais esse grupo. Talvez seja a exposição midiática, talvez seja as mudanças na sociedade japonesa. Muitos são os fatores que fizeram as Sukebans acabarem de certa forma. Elas deixaram um legado muito grande. Um legado que perpetua até hoje em diversas outras gangues e em posturas femininas, e até mesmo na cultura pop, na música. E elas mostraram para o mundo que é com um pouquinho de arte e rebeldia que se faz história. Calma, não sai do vídeo, o Henri do Futuro tá vindo aqui pra avisar que esqueceu de fazer uma finalização do vídeo. Então, se você gostou desse material, esse era um vídeo que eu queria trazer há muito tempo, eu adoro fazer essas curiosidades, falar de história e tal. Então assim, já deixa o seu like, se inscreve no canal, manda pros seus amigos, me digam outros movimentos culturais, talvez que vocês tenham interesse, que eu fale aqui e tudo. Se vocês querem um vídeo de Sukeban Deca, é sobre isso, deixa o like, se inscreva. Pix no canal também, sempre que possível, sempre bom lembrar. E é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo. Henri, fora!